Hoje é dia 2 de dezembro de 2024 e nós estamos aqui ainda. Quanto tempo já se passou? Às vezes a gente pensa que a vida demora muito para passar, mas já vai fazer 42 anos que eu levantei a minha mão para o Senhor e eu nunca me arrependi. Passei momentos difíceis, tive muitas provas. Eu relatei toda essa experiência que eu passei num livro chamado O Escolhido, no Clube de Autores, está publicado no Clube de Autores. São 2 livros, O Escolhido, e também tem o livro que é a continuação da história, Força para Viver. E nessas 2 obras aí eu conto toda a minha experiência, tanto na minha conversão, nas provações que eu passei, como eu vejo que reagiu o mundo espiritual, no meu ponto de vista. E também a formação da Assembleia de Deus do campo de Ribeirão Preto em Viradouro, e desnudando a realidade que está por trás da questão chamada ministério para muitas pessoas, não é? E ali eu então relato a luta, o desejo de ganhar almas. Naquele tempo a gente não tinha internet, então botava uma caixa de som lá na praça, ia pregar, ia uma pessoa, 2, 3, fosse quem fosse. E na década de 80, no ano de 89 para ser mais exato, eu fui com o meu irmão Dorival e os irmãos que estavam com a gente. Nós fazíamos 2 ar livres por semana, um culto na frente da casa dele, numa pracinha. Na quarta-feira e na sexta-feira nós íamos lá para o outro lado da cidade, na Vila Nova. E a gente então tocou a trombeta durante 10 meses. Aí chegou um pastor e conseguiu acabar com tudo. Infelizmente, eu não estou falando mal de pastor, porque existem pastores que são homens de Deus. Eu conheço muitos, mas alguns são chamados pastores. Ele chegou e tomou a frente do trabalho que a gente estava fazendo. Primeiro erro, né? Que ele é o pastor da igreja, não tinha que tomar a frente do ar livre. O ar livre era nosso. Nós começamos, nós poderíamos continuar. Ele tomou a frente. E aí foi comprar briga com outras igrejas, foi discutir doutrina de igreja em praça pública, foi escandalizar, e eu sei que parou o trabalho que a gente estava fazendo. A gente ia lá precisar livre, e ali a gente pregava o evangelho, ali aparecia pessoa endemoniada, aparecia muitas, a gente expulsava o demônio, a pessoa ficava livre, e naquele tempo nós conseguimos botar dentro da igreja mais ou menos umas 200 pessoas. E aí começou o cisma, porque aí vinha um pastor com as doutrinas de igreja, que era muito pesado naquela época, em vez de usar a terça-feira para ensinar a Bíblia, como eu estou fazendo aqui, eles usavam a terça-feira para falar de saia rachada, e só falava besteira. Esse pastor falava que ia botar uma máquina de costura na porta da igreja para costurar a saia das irmãs. Olha cada palhaçada. Em vez de fazer a obra de Deus, mas tem muito isso, irmão, tem demais. Então, nós não podemos nos escandalizar com essas coisas, a gente tem que estar preparado para enfrentar tudo isso. Naquele tempo eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, senão eu teria continuado fazendo a obra por minha conta, como eu estou fazendo hoje. Eu estou aqui por minha conta e por conta do meu Salvador Jesus. Mas naquele tempo o que eu fiz? Me retirei. Aquele medo de se revoltar contra um homem de Deus, sofrer punição de Deus, né? Porque ele é um homem de Deus. Que homem de Deus? Que a pessoa se chama de homem de Deus. Outros falam que ele é homem de Deus, mas as atitudes não falam isso. Porque Jesus disse claramente: por seus frutos os conhecereis. O fruto mostra quem é a pessoa. Mas hoje é que eu tenho essa maturidade, esse discernimento. E estou aqui fazendo a obra de Deus sem ter que depender de homem nenhum, a não ser daquele cujas mãos foram cravadas na cruz para nos perdoar os pecados, né? Então vamos começar aqui. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 16. É a continuação das últimas instruções aos discípulos, porque Jesus sabe que daqui a pouco ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E ele repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Isso é muito interessante, porque ele já falou que ele voltaria, mas aqui ele vai repetir essa promessa para trazer conforto e esperança para os seus discípulos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsai-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão,
porque não conheceram ao Pai nem a mim. Medita nessa palavra que ele está dizendo aqui. Olha, se não tem a ver com o que eu estava falando há pouco, porque aqui ele não está falando de pessoas incrédulas, ele está falando de pessoas crentes, e ele está preparando o pessoal. Eu estou falando isso, estou falando essas coisas agora para vocês não se escandalizar. Quando vocês verem acontecer certas coisas, não fiquem escandalizados. Já fiquem sabendo, vocês vão ser expulsos do templo. Vão ser expulsos do templo e vai chegar até a hora em que qualquer pessoa que chegar e matar vocês vai pensar que está servindo a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E explica, isto eles farão para vocês, contra vocês, porque não conheceram a Deus, não conheceram o Pai e nem a mim. Observe que ele sempre associa ele ao Pai, porque eles são da mesma essência, a mesma natureza. O Filho é Deus com o Pai da mesma forma. Acontece que ele simplesmente estava no seu corpo de carne, tinha deixado a glória no céu, mas o Espírito Santo dirigia cada passo que ele dava e cada palavra que ele falava. E é assim tem que ser com a gente também. E aqui a gente precisa pensar numa coisa que é muito importante também. Tem irmãos que às vezes falam assim: ah, irmão, você não pode falar certas coisas no ar porque escandaliza. Irmão, é melhor ele saber agora que estão aprendendo do que depois chegar lá e encontrar certas maracutaias e ver coisa errada. Então é bom ir prevenido. Você vai servir a Deus, se prepara que vão te enfrentar. As pessoas que deveriam te abrigar, te apoiar, são muitas vezes as pessoas que vão te perseguir, vão te expulsar, vão te maltratar, porque essas pessoas não conhecem o Pai e nem a mim. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês vão ser expulsos. Eu fui expulso da Igreja Batista depois que eu me converti, porque eu estava indo para a Assembleia de Deus. Olha cada coisa. A perseguição ministerial não deu uma trégua. Me converti com o pastor Saulo de Souza, deve estar em promissão até hoje. Um grande homem de Deus, me ensinou muita coisa, ensinou para a igreja toda, me deu todo apoio, mas aí ele teve que ir embora. Veio outro, que eu não posso falar que aquele homem é um pastor, aquele homem já chegou ali me tirando, me maltratando, né? Desconfiando de mim, chegou a fazer desconfiança, sem eu dar motivo nenhum. Sabe quando a pessoa fica procurando podre, que nem abutre, que só caça carniça? E aí quando eu decidi que ia de uma vez para a Assembleia de Deus, porque eu não tinha alternativa também, né? Minha intenção era ficar ali e ajudar a formar o trabalho que estava começando lá na casa da irmãzinha. Mas aí ele falou para mim que eu tinha que escolher. E outra coisa, se eu fosse falar, eu seria excluído. Olha, eu aprendi que a exclusão você faz quando uma pessoa peca, um pecado grave, e está escandalizando a igreja. Então Jesus deixava bem claro para eles: eu fui expulso de lá porque eu fui para a Assembleia de Deus, me excluíram. Eu não consideraria essa exclusão. Eu acredito que o Senhor também não, porque Ele sempre me abençoou, e o que Ele prometeu que ia fazer na minha vida, que Ele falou através da irmã Lourdes, esposa do pastor Santana, tudo se cumpriu, irmãos. Alguns anos atrás, o pastor Lorival e eu, nós fomos em Ribeirão visitar o pastor Santana, fui eu, ele, o filho dele, o Tiago, e nós fomos lá visitar o pastor Santana. A irmã Lourdes está velhinha, sabe? Mesmo jeitinho de sempre. Abracei ela e falei: irmã Lourdes, tudo que Deus usou a senhora para falar que ia fazer na minha vida, já fez, já se cumpriu, porque Deus é fiel, irmão. E Deus não precisa da ajuda de homem para fazer o que Ele prometeu, não. Ele cumpre a palavra dele sem depender de cooperação humana. A obra é de Deus. É por isso que a nossa ligação tem que estar direto no trono da graça, desligar do ser humano. Não deixar de frequentar a igreja, não, de maneira nenhuma, mas colocar a nossa fé somente no Senhor, a nossa confiança no Senhor. E isso acontecia naquele tempo. Ele falou para eles: olha, vocês não devem se escandalizar, porque vai chegar uma hora que quem matar vocês vai pensar que está servindo a Deus. E assim aconteceu comigo, como acontece com tantos outros. O pastor Lorival também sofreu muita perseguição no início da carreira ministerial dele, mas Deus abençoou ele, né? Hoje ele é pastor presidente, tem a igreja dele, os irmãos que cooperam, são uma bênção, é uma família. Mas o que acontece?
Por que eles fazem isso? Porque tem gente que lá na igreja tem rótulo de crente, irmão, mas não é. Tem rótulo de pastor, mas não é crente. E esse pastor que eu estou falando aí, que acabou com o nosso trabalho de ar livre, tem um irmão que estava na igreja um dia que olhou para mim e falou assim: ô, Miguel, o pastor fulano não é crente, não. Ele disse isso para mim com toda a convicção. Então, olha só, era pastor, mas não era crente. É complicado, né? Como é que fica a situação dessa pessoa diante de Deus se não se arrepender? E ao que tudo indica, não se arrependeu, porque por onde passou foi um rastro de encrenca, de problema, né? Deus tem misericórdia, mas a pessoa precisa também tomar uma atitude. Então Jesus continua instruindo, dizendo assim: tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ele está trazendo consolo para ele, está trazendo conforto, explicando o porquê das razões. Então ele está dizendo ali, ó: eu tenho dito isso para vocês, para quando acontecer, vocês lembrar que eu tinha avisado vocês que ia acontecer. E aconteceu, irmão. Isso deveria ser falado para todo crente quando se converte, irmão. Toma cuidado, porque você vai encontrar muito problema na igreja. Não desanima, não se afasta, porque há muitos problemas. Há muita gente que parece crente, mas não é. Tem gente que está lá como instrumento do inimigo para destruir a sua fé. E aí ele ainda diz assim: agora eu vou para aquele que me enviou. Quem enviou ele? O Pai. Então ele estava voltando para o Pai. Ele tinha plena consciência disso. Irmão, eu tenho certeza, se o meu corpo falhar aqui agora, meu espírito vai para a presença do Senhor. Não porque eu seja perfeito, não sou, mas pela graça de nosso Senhor, na qual eu estou firmado e está firmada a minha fé também, é para lá que eu vou. Sou justificado pelo sacrifício do meu Salvador Jesus. E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. É, de certa forma, até óbvio, porque imagina, você convive mais ou menos 3 anos e meio com um homem que é uma bênção, irmão. Jesus foi uma bênção. Imagina o ministério dele, sabe? Eu fico imaginando às vezes Jesus pregando o evangelho, curando enfermo, dando aquela palavra amiga, sendo companheiro, e de repente ele fala: olha, vão me matar. Quem não ficaria triste, né? Mas precisa ter certeza de que o que ele fala é a verdade. Então ele diz assim: olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos entender isso por partes. Então, primeira coisa aqui, quando ele diz assim, ó: eu disse que eu estou indo para o Pai e vocês ficaram tristes, né? Tudo bem. Mas eu digo a verdade para vocês, é mais importante para vocês que eu volte para o Pai. Porque se eu não voltar para a glória, eu não vou mandar o Espírito Santo. Ele vai ficar lá e eu aqui. E eu estou no meu corpo de carne, eu sou limitado, eu não consigo fazer certas coisas que eu vou poder fazer quando tiver assumido o poder. E quando eu for, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou enviar o Espírito Santo. Vou enviar o Espírito Santo. Peraí, mas o Espírito Santo não estava com ele? Estava. Agora a gente precisa entender a dispensação do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não vinha para ficar. Ele vinha, tomava uma pessoa, usava a pessoa e voltava para a glória. Essa foi a dispensação do Espírito Santo. Quando Sansão ia ser usado por Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tão possantemente se apossava dele que ele arrebentava algema, arrebentava corrente, corda, qualquer coisa, e Deus fazia a obra que tinha que fazer através de Sansão. Mas quando acabava a obra, a força dele parava e o Espírito voltava para a glória. Essa era a forma que o
o Espírito Santo queria usar o Sansão. O profeta Elias também veio, Deus usou ele para acabar com a idolatria em Israel, matou 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azerá. E aí quando o Espírito Santo voltou para a glória, ele foi enfrentar Jezabel, ficou com medo. E ele fugiu para o deserto para escapar da morte, com medo de Jezabel matar ele. Ele queria morrer para ir para Deus, mas não queria morrer na mão do pecador. Eu também gostaria de morrer nas mãos do meu Senhor, que ele tirasse o meu espírito e me levasse. Não sei, né, o que ele vai fazer, mas de qualquer forma, olha, glória a Deus. É verdade, irmã Clenilda, muita gente desiste porque pensa que são crentes. Nós temos que falar a verdade. Não adianta querer esconder as coisas, querer encobrir que tem serpentes no nosso meio, porque tem, irmão. Já faz muito tempo, mas eu vi uma irmãzinha da congregação cristã, que o filho dele, eu não queria falar o nome de igreja, mas é bom saber de onde é, né? O filho dela estava com câncer, e aí saiu a palavra lá que Deus ia curar o menino. E aí o moço morreu, e a irmã se afastou da igreja falando que Deus tinha enganado ela. Olha só o que dá a pessoa confiar na outra. Achou que o homem não estava mentindo, mas Deus estava. Que absurdo. Então nós precisamos saber que existem pessoas em nosso meio que não são de Deus. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o negócio é muito grave. Nós precisamos realmente alertar as pessoas que vão encontrar esse tipo de coisa no nosso meio, mas para não desanimar, para afirmar a sua fé em Deus. Então o que acontecia com o Espírito Santo? Quando ele deixou Elias ficou com medo, porque já não, o Espírito não estava mais com ele. Mas quando Jesus voltou para a glória, ele mandou o Espírito Santo para ficar. O Espírito Santo é o vigário de Cristo. Embora muitas pessoas às vezes falem, o vigário de Cristo é o Papa. É mentira, irmão. O Papa não é vigário de ninguém. Ele pode ser vigarista, mas vigário de Cristo não é. Porque vigário significa substituto. Jesus não ia deixar um homem substituir ele. Principalmente porque eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa, né? Eu acho que não foi, mas se fosse, o que aconteceu? Naquela noite que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus. Então, quer dizer, a igreja já teria caído na primeira noite. Como é que Jesus ia confiar a igreja dele nas mãos de um homem pecador? Não, de maneira nenhuma. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele disse que enviaria quem? O Espírito Santo para ficar conosco para sempre, para nos confortar, para nos animar, para nos dar força, para prosseguir. Então é por isso que ele está dizendo: vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. Eu vou enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele mesmo explica: do pecado, porque não creem em mim. Irmão, olha aqui o pecado que condena o homem a ir para o inferno: não crer em Jesus. Mas como assim? Todo mundo crê em Jesus, não é? Pelo menos em tese. Em tese, muita gente diz que crê em Jesus, mas na verdade, irmãos, só aqueles que realmente esperam no Senhor, só aqueles que vivem uma experiência de vida maravilhosa com o Senhor, esses creem em Jesus. Então, é pecado quando a pessoa diz que é crente, mas não confia em Deus. É um pecado terrível, pecado que condena. E ele está dizendo: o Espírito Santo vai convencer ele do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Eu confio em Jesus, irmão. Tudo que acontecer é para o meu bem, para a glória de Deus. Paulo disse claramente em Romanos capítulo 8, versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou com o pé quebrado aqui. É para a glória de Deus e é para o meu bem. É livramento. Eu não sei que tipo de livramento, porque eu não passei naquele caminho que eu passaria se o pé não tivesse quebrado. Mas eu sei que ele está me dando livramento. Meu filho Jorge também já chegou a essa conclusão. Eu estava conversando com a esposa dele no fim de semana aqui em casa e disse para ela: olha,
Aquele dia que o carro quebrou, foi livramento. Deus está dando livramento para a gente. A gente não sabe o que esperava lá na frente, um acidente, um problema, alguma coisa. Irmão, isso é confiança. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Então, a primeira coisa que o crente tem que fazer, crer em Jesus. Tem muito crente ateu, muito crente desconfiado, muito crente que não crê em Jesus. Ele acredita no pastor, ele acredita na esposa, ele acredita no filho, ele acredita no pai dele, ele acredita no irmão, ele acredita no amigo, ele acredita no patrão, ele acredita na situação financeira dele, ele acredita na política, ele acredita no prefeito, no governante, no presidente, mas não acredita em Jesus. Aconteceu alguma coisa, oh meu Deus, mas de novo, por que está acontecendo isso comigo? Ele não confia, ele não acredita. Se você confia, louve a Deus em todos os momentos da sua vida, por tudo que acontecer, porque Deus permitiu para o seu bem. Você pode não entender, mas precisa confiar. Tem muita coisa que eu não entendo, mas eu tenho que aprender a ter maturidade espiritual para confiar no meu Salvador Jesus. Ele é bom, ele só faz o bem, ele só permite coisas que são para o meu bem. Glória a Deus por isso. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Que justiça é essa? A nossa justiça, irmão. É aí que está. Quando nós procuramos justiça em nossa vida, nossas obras são tão falhas. O profeta Isaías já disse lá no capítulo 64, versículo 6, mas todos nós somos como imundo, e as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então, pesado na balança de Deus, todos nós merecemos o inferno, irmão. Não resta dúvida. Mas Jesus morreu por mim, morreu por você. Se a nossa fé estiver nele, se nós confiamos no Senhor, então nós seremos justificados pelo sacrifício vicário que ele fez na cruz do Calvário. Ou seja, o sacrifício substitutivo que ele fez na cruz do Calvário. Porque era para mim estar morrendo naquela cruz. Era para você estar morrendo naquela cruz, passando a maior vergonha da sua vida. A maior humilhação. Ele sofreu por nós. E através do sofrimento dele, o seu sangue nos purifica de todo pecado. É dessa justiça que ele está falando. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, não me vereis mais. O que acontece? Jesus entrou no santuário. Você lê a carta aos Hebreus e compreende. Ele entrou no santuário do céu. Porque o santuário da terra não vale nada, irmão. O santuário da terra é só uma cópia do verdadeiro. Se você entrar no santuário da terra e não estiver com Jesus, não adianta nada. Mas ele entrou no santuário do céu para quando você falar, Senhor, eu pequei, me perdoa, maus pensamentos, maus sentimentos, maus desejos, más atitudes. Então ele vai diante do Pai e fala, Pai, eu morri por ele. Pai, eu morri por ela. Perdoa, olha a marca nas minhas mãos, Pai. Então ele vai interceder por nós. Intercessão direta no trono da graça. Pai, perdoa porque morri por ele. Então é a justiça que vem de Jesus para nós, irmão. Essa justiça, ele vai para o Pai para interceder por nós. Nós não o veremos mais, mas nós sabemos que ele está lá intercedendo por nós. E o terceiro item que ele aponta, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Nós estamos falando lá em Apocalipse sobre o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é aquele ser que enganou Eva, e a Eva enganou Adão, e Adão entregou de mão beijada para ele o domínio desse mundo. Porque Deus deixou Adão como dominador desse mundo. Disse para Adão, olha que os animais que eu criei, tudo que você pôr nome vai se chamar assim. E a Bíblia diz que tudo que ele pôs nome se chamou assim. O leão, o macaco, o tigre, o jacaré. O homem governava o mundo, a natureza e até mesmo esse pequeno universo. Mas aí Satanás aparece na forma de uma serpente e fala, olha, come a fruta proibida. A mulher tinha tanta fruta para comer, não tinha que ir na conversa de Satanás. Irmão, para de perder tempo
com conversa fiada. Tem gente que fica atrás de conversa fiada. Tem pastores que ficam discutindo com demônio, com pessoas demoniadas. Eu não quero saber do que o demônio fala, do que ele pensa, do que ele está falando. Então olha só, fica lá discutindo quem faz o homem beber, quem faz o homem fumar, quem faz o homem usar droga. Eu já sei quem faz, não precisa entrevistar o diabo. O diabo é o pai da mentira, como é que eu vou acreditar nele? Como é que eu vou confiar no que ele fala? A Eva foi discutir com a serpente. A serpente falou, olha, é verdade que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? Ela foi explicar para a serpente, se achando a sabidona. Não, nós podemos comer de todas as frutas, menos aquela que está lá no centro, a árvore da ciência do bem e do mal. Porque Deus falou que no dia que nós comer dela, nós vamos morrer. A serpente falou assim, certamente que vocês não vão morrer. Deus está mentindo. Ele falou isso porque ele sabe que se vocês comerem aquela fruta, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha ali a meia-verdade que ele conta ali. A meia-verdade é pior do que a mentira, irmão. Porque a meia-verdade ilude a pessoa. Se ele falasse logo, não, vocês não vão morrer, né? Ou vocês vão ter todo o poder. Ele não falou isso. Ele disse apenas que se a mulher comesse a fruta, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso é verdade, irmão. Porque aí depois que ela comeu a fruta, acabou a inocência e ela passou a conhecer o bem e o mal. O diabo não mentiu nessa parte. Mas quando ele disse, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, houve uma sugestão, vocês serão como Deus. A mulher pensou, nossa, você como Deus, eu vou ter poder, nossa, eu vou criar mundos, universos. Ah, não, quero ser eterna também. E aí comeu e foi lá, levou a fruta para o homem comer. Não bastou desobedecer, levou o outro a pecar também. Fez como um Balaão que lançava tropeço diante dos filhos de Deus. Eva lançou tropeço diante de Adão, que também não estava vigiando, porque em vez de estar com a mulher dele, estava dormindo. E a mulher andando por aí, sozinha, à disposição da serpente. Então, olha, precisa vigiar. Jesus disse muito claramente, vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, irmão. Foge de qualquer circunstância de pecado, de mentira, de engano, porque Deus quer que você ande na verdade, mas se você não vigiar, você vai cair na mentira e vai ser responsabilizado pelos seus erros. Então o que aconteceu? Quando o homem obedeceu a palavra de Satanás, ele entregou o governo do mundo para Satanás. Jesus diz ali atrás, no capítulo 8, quando ele fala sobre a liberdade que liberta, ele diz, de quem você faz servo, você é servo da pessoa. Se você obedece o pecado, você é servo do pecado. É onde ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas então o homem se tornou servo de Satanás, deixou Satanás tomar conta do mundo. Então Jesus está dizendo aqui, ó, o terceiro item que vai acontecer é esse, do juízo, do julgamento, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, ou seja, até aqui Satanás poderia se arrepender, pedir perdão, voltar atrás. A partir daqui saiu o decreto, você está condenado, você não tem mais jeito, você está lascado. Ele não se arrependeria em nenhuma circunstância, porque o que ele fez consciente, pecou consciente, lutou contra Deus, continua lutando, sabe que não pode vencer, mas continua lutando contra Deus, continua fazendo maldade, levando as pessoas para o mau caminho, inspirando toda espécie de maldade e violência que a gente pode ver por aí. Então a gente precisa ter um comportamento bem diferente do dele, fazer escolhas melhores do que as que ele fez. Então Jesus continua dizendo, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quantas vezes também nós temos coisas para dizer, mas nós não podemos dizer. Não, tem que ter sabedoria, tem hora que você tem que, ficar caladinho e orar. Você precisa orar e não falar nada. Cale a boca. O Senhor sempre falou para mim isso aí. Cala a boca, Miguel. Cala a boca. Vai orar. Porque muitas vezes falar só aparece problema. Então para de falar. Vai orar. Que Deus vai encaminhar a pessoa certa para falar e vai dar tudo certo. Então Jesus diz, olha, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês agora não aguentam.
Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, olha como é importante estar na direção do Espírito Santo. Quando ele vier, ele veio, né? Muitas vezes ele não veio na sua vida porque você não abriu o coração para ele. Precisa fazer isso agora. Ele vos guiará em toda a verdade. Você não vai ficar mais enganado, porque ele não vai falar de si mesmo. Ele não vai falar, olha, eu sou o Espírito Santo, eu venho aqui para te guiar, eu sou o Consolador. Ele vai falar de Jesus. Dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você não vai ficar enganado, você vai saber de tanta coisa do futuro. É por isso que é importante orar e pedir ao Senhor a revelação. Não profecia, viu, irmão? Porque está cheio de profeta, dando profetada, viu? Não confia, tá? Mas pede para ele falar com você, porque Jesus ainda fala com a pessoa. Se você vive uma vida consagrada, ele vai falar com você. E você vai saber que foi ele que falou. Mesmo que você não escute nenhuma voz, mesmo sinta só o coração, você vai saber que é ele. Ele dá esse discernimento. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, olha só. Essa é a ponte que acontece entre nós e Jesus. O Espírito Santo recebe dele e passa para nós. É isso que está acontecendo. Então, quando o Espírito Santo fala com você, é Jesus falando com você indiretamente. E ele vai falar mesmo, irmão. Então, olha só, há de receber do que é meu e vou há de anunciar. E Jesus fala, quando você começa a orar, você pede para ele falar, ele fala com você. Mas muitas vezes você não recebe por causa da insensibilidade espiritual. Irmão, nós precisamos amadurecer no espírito. Nós precisamos começar a compreender que tudo que nós vemos ao nosso redor não é real. Tudo vai passar muito rapidamente. Tudo se acaba. A beleza, a juventude, tudo acaba, envelhece, morre. Mas as coisas de Deus ficam para sempre. Eu sempre falo para um professor de filosofia que trabalha comigo, ele fala assim, você acredita na Bíblia? Fala, a única coisa que merece a minha confiança aqui nesse mundo é a Bíblia Sagrada. É a única coisa que não passou, não vai passar. Ninguém vai mexer na Bíblia, porque Deus não permite. Se tivesse que mexer, teria mexido no tempo da Inquisição Papal. O Papa não teve poder para mudar o que está escrito na Bíblia. Deus não permitiu, porque se permitisse, ele teria tirado os 10 mandamentos. Como ele trocou no catecismo, ele teria trocado na Bíblia. Porque no catecismo, os 10 mandamentos não falam da idolatria. Só na Bíblia. Ele copiou dali, copiou diferente lá no catecismo e pôs. Na Bíblia ele não mexeu. Deus não permite. Ele não vai mexer porque Deus não permite. Deus é fiel. Ele disse para Jeremias que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então Jesus faz uma nova revelação. Ele diz assim, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a palavra vem do Pai. Jesus transmite a palavra para o Espírito Santo. E o Espírito Santo coloca ela no nosso coração. De uma forma ou de outra. Ou ele fala mesmo, audivelmente, ou ele toca no coração, põe um sentimento diferente, ou ele te dá um sonho, alguma coisa. Ele vai falar com você. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Interessante que alguma palavra ficava encoberta, mas eles não iam perguntar para Jesus, eles ficavam questionando entre eles, né? Eles deveriam falar assim, nós não estamos entendendo isso aí, o que quer dizer isso? Explica para a gente entender direitinho. Não, eles ficavam comentando entre eles, né? O que quer dizer isso? Nós não sabemos. E Jesus conhecendo, então, ele entra no assunto. Versículo 19. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis
e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, vocês vão chorar muito, vocês vão se lamentar, vai vir uma grande perseguição. Primeiro vocês vão perder minha companhia, vão ter que aprender a se virar sem mim. Depois, a perseguição, vocês vão chorar, vão se lamentar, e o mundo vai estar feliz, se alegrando com a tristeza de vocês. Vocês vão estar tristes, mas a tristeza de vocês vai se converter em alegria. Irmão, já passei por isso. Houve momentos que eu não sabia o que fazer da minha vida, principalmente no início da minha fé. Depois também, quem chegar a ler o livro Escolhido vai entender o que eu estou dizendo. Havia momentos que eu ficava pensando, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E essa situação acho que eu descrevi bem no segundo volume, Força para Viver. Você fica pensando, meu Deus, será que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa contra o homem de Deus e estou sofrendo? E não era isso, irmão. É porque eu estava no lugar errado, no caminho errado. Deus me queria em outro lugar, em outro caminho. Ele queria que eu deixasse Ele guiar a minha vida, como aconteceu com os discípulos. Quando eles descobriram o que estava acontecendo, então eles começaram a perceber que realmente o Senhor estava com eles. Como está comigo, está com você agora também. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então é mais ou menos isso aqui que ele está dizendo. Essa é a comparação mais exata, mais ideal. A mulher sabe que ela vai dar à luz, ela vai passar por uma grande dor, que a dor do parto dizem que é indescritível. Mas depois que a criança nasce, ela esquece da dor que ela passou, já quer pegar o filho no colo, quer abraçar o filho, quer beijar o filho, e sabe que encontrou um grande amor para a vida dela, um amor que vai ser para a vida toda. Quem tem filho sabe perfeitamente do que eu estou dizendo, não é? Sabe perfeitamente. Então, é isso que ele está dizendo. A hora da prova vem, a gente chora, a gente se lamenta, oh meu Deus, mas por que eu estou passando por uma situação dessa? Porque eu estou te seguindo, eu estou te servindo, por que estão me perseguindo? Depois que passa, você vai perceber que valeu a pena, você amadureceu na fé. Sem provação, o crente não fica maduro. Não tem como. Deus permite você passar pelo sofrimento, pela humilhação, pela angústia, porque é uma forma de você matar a carne do seu corpo e dar vida ao espírito, e passar a confiar em Deus e passar a ter sensibilidade espiritual. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Olha, eu fico pensando aqui na manhã da ressurreição. Eu fico tentando imaginar a situação. Porque logo que Jesus foi preso, todos eles se entristeceram. Nossa, prenderam Jesus. E viram aquela tortura que ele sofreu, apanhou tanto. Depois ele foi obrigado a carregar a cruz, toda aquela humilhação, ficou quase nu diante de todo mundo. E depois escarneceram dele, escarraram nele, e por fim ele acabou morrendo aquela morte terrível que se deu com ele para pagar os nossos pecados. Imagina o coração daqueles discípulos, o amor que eles já tinham no mestre, porque você vai convivendo com a pessoa e vai adquirindo amor. Aquele amor que eles tinham, de repente, olhar para aquela cruz e ver aquele corpo morto pendurado na cruz, tirar aquele cadáver da cruz, colocar numa sepultura e pensar, acabou então? É assim que termina? Acabou? Imagina a tristeza, a angústia. E aí eles se reunirem lá no cenáculo e trancar a porta com medo dos judeus. Era medo, era angústia, era tristeza, era sentimento de perda, era falta de esperança, era frustração, tanto sentimento negativo, mas de repente, no momento da maior angústia, eles veem uma silhueta parecida, bem conhecida, e diz assim: paz esteja convosco. E eles olham e veem Jesus vivo, vivo. Irmão, quando meu irmão Dorival morreu, eu sonhei várias vezes com ele. Eu ficava imaginando como seria encontrar de novo, sabe?
você perdeu uma pessoa amada e de repente a pessoa aparece e fala, não, foi engano. Eu sonhei uma vez que ele estava vivo. Eu estava morando em Sumaré quando isso aconteceu, eu sonhei com ele. E eu estava falando constantemente que eu não sofreria tanto se ele não tivesse sido assassinado. Se ele morresse uma morte natural, não sofreria tanto. E eu estava sonhando, estava morando lá em Sumaré, eu sonhei que ele estava vivo, que ele tinha uma diabetes muito avançada, né? Ele tinha, então ele... Aí eu sonhei que ele estava vivo, alguém chegou onde eu estava e falou, olha, o seu irmão, a diabetes estava muito avançada, ele sofreu um infarto e ele morreu. E a dor que eu senti no sonho, a dor da separação, foi a mesma que eu tinha sentido quando ele foi assassinado. Então eu percebi que não importa o modo que uma pessoa amada se vai, a gente sente. E eu ficava imaginando como seria bom se alguém chegasse e falasse, não é verdade, é uma brincadeira, ele está vivo. Sabe? E o que aconteceu com os discípulos foi justamente isso. Então Jesus disse, olha, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vos tirará. E a alegria foi tanta, irmãos, que eles enfrentaram tudo e todos, enfrentaram martírio, prisão, perseguição com alegria, porque a alegria que Jesus tinha implantado no coração deles não ia se acabar mais. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E vou pedir para os irmãos continuar orando pelo Brasil. Irmãos, nós precisamos ganhar essa guerra. Pedir para Deus derrubar esse dragão vermelho que está sobrevoando o Brasil e para dissipar essa nuvem negra que está pairando sobre a nossa nação. Tá bom? Ora, irmão. Ora, porque Deus está ouvindo a nossa oração. Tá? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil e nos liberte em nome de Jesus.